Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesse culto de adoração ao nosso Deus para louvar, engrandecer o seu nome e também aprender da sua palavra. Nós estamos numa sequência de estudos falando sobre o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Sabemos que esse plano representa o amor grandioso de Deus por nós, o quanto Ele se importa conosco. E por falar em amor, por falar em compromisso, por falar em um Deus que se importa conosco, hoje vamos meditar sobre a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Sabemos que quando pensamos em aliança, a aliança nos remete a compromisso, a aliança nos remete a voto, nos remete a amor. Afinal de contas, nós não selamos uma aliança, não selamos um compromisso com alguém que nós não nos importamos. Então Deus, desde quando fez a antiga aliança lá com seu povo em Israel, já expressava o seu profundo amor, o quanto ele se importava com esse povo. E ainda mais quando ele traz o seu Filho Jesus para morrer na cruz, ele está ali demonstrando o quanto ele nos ama, o quanto ele se importa com o seu povo, o quanto ele se importa conosco. Mas a aliança remete para nós, para as pessoas que estão envolvidas nesse compromisso, realmente dedicação de ambas as partes. Então Deus, Ele cumpre as suas promessas, Ele faz aquilo que Ele se compromete a fazer no compromisso da aliança, e nós também precisamos cumprir a nossa parte, cumprir os nossos votos diante de Deus. Por isso é muito importante estarmos sempre fiados, estarmos sempre comprometidos com a palavra, aprendendo da palavra de Deus, para que possamos saber como devemos trilhar, como devemos caminhar dia após dia. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, de 4 a 11, que diz assim: é por intermédio de Cristo que temos confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravada com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque, se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aleluia! Nós sabemos que Moisés, quando ele subiu ao monte, lá ele recebeu as tábuas da lei. Quando ele desceu, ele teve a sua face cheia da glória de Deus e o povo nem conseguia olhar nos seus olhos, olhar na sua face, porque ele estava cheio da glória de Deus. E ainda assim, a antiga aliança, ela era limitada, sabíamos que tinha um tempo para ela durar. Mas imaginem só, a nova aliança, que é cheia da glória de Deus, do poder de Cristo, selado pelo sangue do Cordeiro. Quão mais excelente, cheio de glória, é essa nova aliança. Aleluia! E nós fazemos parte dessa nova aliança e devemos glorificar ao Senhor todos os dias por isso e honrar essa aliança da qual fomos chamados, da qual fazemos parte. Aleluia! Vamos orar juntos com o nosso irmão Vitor. Em seguida, faremos uma leitura bíblica no texto de Jeremias, capítulo 31, com a nossa irmã Edila, e meditaremos na palavra através do nosso pastor.
E para finalizar, teremos uma mensagem musical com a nossa irmã Rosa. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor possa renovar em nossos corações a alegria e a esperança de Cristo em nossas vidas e em nossos lares todos os dias. Que o Senhor abençoe a todos. Um grande beijo. Paz do Senhor, igreja. Como estão todos? Oremos no nome de Jesus. Eterno Deus, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Pai. Queremos, ó Deus, te agradecer. Ó Deus, nosso sentimento é de gratidão, ó Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas, pelos livramentos, ó Deus. Ó Pai, porque de uma forma tão especial e sublime o Senhor tem cuidado das nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por coisas simples, ó Pai, que aos nossos olhos muitas vezes passam despercebidos, ó Pai. Mas nós sabemos que é cuidado vindo do Senhor, ó Pai. Te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos pelo ar, ó Deus, que respiramos. Te agradecemos, ó Deus, pela provisão, ó Pai, por nosso lar, ó Deus, por nosso conforto que o Senhor tem nos dado, ó Pai, a cada dia. Podemos ter, ó Pai, um canto para descansar, ó Deus, o nosso corpo depois de um dia de trabalho. Nós te agradecemos por nosso trabalho, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor Jesus tem, ó Pai, nos mostrado sobrenatural. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, no nome de Jesus Cristo, fortalecer os nossos corações, ó Pai, que os nossos corações possam estar, ó Deus, cheios de fé em Ti, ó Pai. Ó Deus, que os nossos corações eles possam estar descansados, ó Pai, em meio a tanta aflição, em meio a tantas incertezas, ó Deus. No nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por todas essas coisas. Queremos te pedir que o Senhor continue sustentando a nossa família, ó Deus, continue sustentando a nossa igreja, continue sustentando, ó Pai, cada família representada na nossa igreja, no nome de Jesus Cristo. Pai, a Ti, ó Deus, que é um Deus que tudo faz, ó Pai, o que tudo opera, ó Deus, nós queremos expressar, ó Pai, nossa dependência, queremos expressar a nossa adoração, queremos expressar, ó Pai, que nós te amamos. Nós te glorificamos, ó Pai, por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias 31, do 31 ao 34. Eis que vê dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirarem da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glória a Deus, que Deus bondoso que nós temos, né? Que perdoa pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que nós estamos juntos novamente. Nós temos o privilégio de estar refletindo sobre o plano perfeito. Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. E hoje nós queremos pensar sobre a diferença entre a nova aliança e a antiga aliança. Deus, em Moisés, estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. Lógico que essa aliança era extensiva a todas as nações da terra, mas dentro do propósito da revelação de Deus, ele escolhe um homem, Abraão, escolhe um povo, Israel, escolhe um profeta, Moisés, para dar início a um grande projeto de Deus, é o que nós chamamos aqui de plano perfeito. É por isso que nós queremos dizer que Deus te ama e tem um
maravilhoso plano para a sua vida, para as nossas vidas. E hoje, usando desse privilégio de estarmos juntos para estudar a Palavra de Deus, nós queremos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 8, a partir do verso 8 até o verso 13, que nos trazem as seguintes palavras. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido já está prestes a desaparecer. Nesse texto nós podemos definir muito claramente a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança, que é a questão que queremos responder nesta reflexão. Quando nós pensamos em aliança, nós estamos falando aqui de um compromisso, nós estamos falando de um concerto, de um contrato. E esse contrato foi estabelecido inicialmente por Deus para com o povo. Nesse contrato, nós estamos aqui, esta aliança que nós estamos analisando, que para nós fica tão claro na Bíblia que nessa aliança contém promessas. Nessa aliança, Deus estabelece princípios para o povo. Nessa aliança, Deus faz pactos com aquela nação, para que esses pactos, uma vez honrados pelo povo, pudessem trazer benefícios. E é muito claro também a gente entender que esse acordo que Deus fez com a nação de Israel, inicialmente a partir de Moisés, presumem responsabilidades entre as partes. Então, Deus, como Deus Santo, ele entregaria o seu Filho para morrer naquela cruz, para pagar os nossos pecados. E nós, homens pecadores, caberia a nós, enquanto Deus entregou o seu Filho, a nós caberia entregar a nossa vida, o nosso coração para Deus. Aqui no texto que nós estamos lendo, ele diz que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui Deus está falando que ele firmou uma aliança anterior, que foi feita em Moisés, e agora ele está trazendo a perspectiva de uma nova aliança que ele está firmando com a casa de Israel e com a casa de Judá, que são termos que a Bíblia usa para definir o povo de Deus de eternidade a eternidade. E essa casa de Israel, essa casa de Judá, nada mais é hoje do que a Igreja de Cristo, do que as nações que estão sendo chamadas para servir a Deus. E no verso 9 do capítulo 8 de Hebreus, ele diz: não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Aqui Deus claramente está comparando a antiga aliança com a nova aliança. Na antiga aliança, como nós falamos aqui, que esse acordo, essa aliança, esse compromisso, esse concerto, esse contrato que Deus estabelece com o povo,
define responsabilidades das duas partes. Para Deus, haviam promessas que estavam sendo feitas ao povo. Essas promessas, logicamente, estavam condicionadas a que o povo fosse fiel, porque Deus seria fiel. Deus cumpriria a sua promessa, e na sua promessa ele estava se revelando como um Deus protetor. O Deus que fez com que aquele povo caminhasse a pés enxutos pelo Mar Vermelho que se abre, revelando o poder de Deus. Aquele povo que caminhou pelo deserto durante 40 anos, nem suas sandálias se gastaram, nem suas roupas, e eles estavam ali sendo alimentados com o maná que descia do céu, com a água que saía da rocha. Havia uma nuvem que os protegia durante o dia do calor do sol, e havia aquela mesma nuvem à noite se transformava em uma coluna de fogo que protegia o povo, iluminava o caminho, afugentava as feras e traziam para eles uma sensação de bem-estar na noite fria, naquele deserto. Então Deus mantém as suas promessas, os seus princípios, os seus pactos. Deus é um Deus que não falha, é um Deus eterno, é um Deus que cumpre de geração em geração as suas promessas para com o seu povo, sendo que esse povo não se manteve fiel a Deus. E aí, por isso, no verso 9, ele está dizendo que a nova aliança não seria como a antiga aliança, porque na antiga aliança o próprio povo invalidou a promessa de Deus. Aí no verso 9 ele diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas palavras, e também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Na primeira aliança, as leis estavam sendo impressas em tábuas de pedra. Na nova aliança, a lei de Deus, ela está claramente impressa no nosso coração. Na lei de Moisés, o povo obedecia porque tinha medo. Havia um trovão, a terra tremia, o chão se abria, fenômenos ocorriam caso o povo não fosse temente fiel a Deus. Na nova aliança, nós servimos a Deus por amor. E aí, Romanos capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na antiga aliança, estabeleceu-se a lei. Na nova aliança, estabelece a graça. Então, a graça é revelada através de Jesus Cristo. Enquanto aquela aliança era temporária, até que viesse a nova aliança, até que Jesus viesse, até que Jesus descesse ao Calvário, melhor, subisse ao Calvário, a nova aliança agora ela é eterna, porque inicialmente se imolavam animais, o sangue dos cordeiros, dos animais, eram derramados no altar, sendo que agora, em Cristo Jesus, nós estamos firmados no sangue que foi derramado naquela cruz, quando Jesus, ali em João capítulo 19, verso 30, quando Jesus é cravado na cruz, então ele expressa aquela palavra assim tão significativa para nós, quando está escrito em João capítulo 19, verso 30, está consumado. Então é uma aliança eterna, onde tábuas de pedra foram substituídas agora por leis que são escritas em nosso coração. É maravilhoso a gente pensar nisso, porque enquanto a antiga aliança apontava o pecado do povo, na nova aliança ela aponta para corações quebrantados. Nós escolhemos servir a Deus. Nós corremos para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Uma apontava para o pecado, a outra aponta para a cruz. Maravilhoso servir a Deus nessa dimensão. Então, nessa nova aliança, nós temos uma expressão aqui no versículo 11 da nova aliança que diz assim: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Na nova aliança, nós somos convidados a uma intimidade com o Senhor. Salmo 25, verso 14, ele diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dá a conhecer a sua aliança. Não precisamos mais de leis, de tábuas de pedra, de um monte que fumega.
não precisamos mais ouvir trovões assustadores, porque nós falamos com Deus, ouvimos a voz de Deus através da ação do Espírito Santo, que fala de uma maneira tão doce, tão suave, e até mesmo quando nós pecamos, o Espírito Santo toca em nosso coração. Salmo 66, verso 18, diz que se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. E nós amamos tanto a Deus, através de Jesus Cristo. Não é assim que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na antiga aliança não se tinha essa dimensão, essa perspectiva da salvação eterna em Cristo, apesar dos pecados. Eles achavam que deveriam cumprir os mandamentos. Tiago, capítulo 2, verso 10, diz que se alguém cumprir todos os mandamentos, toda a lei, e falhar um só item, um só ponto, ele se tornaria culpado de todos. Enquanto que Romanos, capítulo 8, no verso 1, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós tínhamos uma lei, uma aliança que era baseada na justiça. E agora nós fomos chamados, convidados a servir a Deus através de uma nova aliança em Cristo Jesus, onde a nós é revelada a misericórdia de Deus. E aqui está os versículos posteriores, né? O verso 12 e 13, que diz assim: pois para com as nossas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que maravilha poder entender isso, compreender isso, que na nova aliança em Cristo, ele diz que vai usar de misericórdia para conosco e dos nossos pecados não mais se lembraria. Aquela mesma expressão que o profeta Miqueias, no capítulo 7, no verso 18, ele disse que o Senhor se apiedaria de nós e que lançaria os nossos pecados nas profundezas do mar, o chamado mar do esquecimento. Mas isso só é possível porque Jesus Cristo, apesar dos nossos pecados, ele tomou os nossos pecados, cravou aquele escrito de dívida que havia contra nós naquela cruz. É o que está escrito. Colossenses capítulo 2, verso 14. Ele diz que havia um escrito de dívida contra nós, mas Jesus, tomando esse escrito, essa sentença, ele cravou na cruz. Isso é a nova aliança e a grande diferença entre a nova e a antiga aliança. E aí no verso 13, para finalizar, ele disse: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ou seja, a lei se cumpriu na cruz, porque toda a condenação que havia contra o homem pecador, ela é satisfeita. A justiça de Deus é satisfeita na cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. E nós que tínhamos pecados, nós somos libertos, porque cremos em Jesus Cristo, o único Senhor, o único Deus, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, ele diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. E aí no verso 5 ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que você possa entender isso, todos nós possamos compreender isso, e que os nossos pecados possam nos levar a um peso tão grande, a uma insatisfação tão grande, que nós nos arrependamos, reconheçamos os nossos pecados, nos arrependamos dos nossos pecados e nos lancemos aos pés da cruz, onde Jesus Cristo foi cravado, onde ele pagou por nossos pecados, onde João 19,30, na hora da morte de Cristo na cruz, ele escreve ali: está consumado. Não precisa fazer coisa alguma, além de entender ou compreender esse pecador, confessar os seus pecados, arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Na antiga aliança, Deus, ele apresenta a solução
para que o homem se volte para si mesmo. E essa solução, no entender, na compreensão de todo o Antigo Testamento e do Novo Testamento, essa solução é Deus entregando o seu Filho para morrer na cruz. E para nós, a nossa resposta é somente entregar o nosso coração a Cristo. Que você possa, nesta hora, entender isso e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Sei que estás aqui, as minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui, meu coração pode sentir tua presença. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Ainda que meus olhos não te fecham, posso te sentir. Sei que estás aqui, as minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui, meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Que bom nós podermos compartilhar a palavra de Deus, podermos partilhar desse culto tão especial, com tantas pessoas, trazendo para nós mensagens de paz, de alegria, de confiança, através das leituras bíblicas, das orações, dos louvores. E agora nós queremos concluir esse trabalho, engrandecendo e adorando o único Deus, o único Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Ore comigo nesta hora. Senhor Jesus, nós queremos te bendizer, te agradecer, te adorar por tudo que tem sido revelado ao nosso coração, por esse privilégio que nós temos, como pecadores arrependidos, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós podemos nesta hora te honrar e te exaltar, e te dizer muito obrigado a Deus por tão grande salvação que foi operada naquela cruz, na cruz do Calvário, que ali os nossos pecados foram cravados, e ali nós recebemos a certeza da vida eterna, como João capítulo 17, verso 3 diz, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Senhor, abençoa o Teu povo, que a Tua graça salvadora, o Teu amor eterno e as consolações do Teu Espírito, Senhor, seja com todo o Teu povo, agora e para todo sempre. Amém.